A sala de reuniões do Hospital Mount Sinai permanecia mergulhada em um silêncio que pesava sobre todos os presentes como uma lápide de mármore. 3 médicos especialistas ocupavam suas cadeiras, com expressões que haviam sido cuidadosamente treinadas ao longo de décadas para transmitir compaixão profissional diante de notícias devastadoras. Do outro lado da mesa de mogno polido, Ricardo Mendes e sua esposa Helena permaneciam sentados, seus corpos rígidos como estátuas, enquanto tentavam processar as palavras que acabavam de ouvir. O empresário, acostumado a controlar impérios empresariais e tomar decisões que movimentavam milhões de dólares diariamente, descobria naquele momento que existiam batalhas que nem toda a fortuna do mundo poderia vencer. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticada com uma condição neurológica degenerativa extremamente rara. Os exames espalhados sobre a mesa mostravam imagens em tons de cinza e branco que os pais não conseguiam compreender completamente, mas cujo significado ficara dolorosamente claro nas palavras medidas do Dr. Cardoso, o neurologista-chefe que coordenava o caso. A doença avançava de forma agressiva e implacável, destruindo conexões neurais essenciais, comprometendo funções motoras e cognitivas progressivamente. Os tratamentos convencionais haviam sido tentados sem sucesso. As terapias experimentais mais avançadas, incluindo aquelas disponíveis apenas em centros de pesquisa internacionais, não demonstravam resultados promissores para aquele tipo específico de condição. O prognóstico era definitivo, irrevogável e absolutamente devastador. Ricardo observava as mãos trêmulas de Helena enquanto ela segurava um lenço já completamente encharcado de lágrimas silenciosas. Ele próprio sentia o peito apertar de uma forma que nunca experimentara em seus 52 anos de vida intensa. Construir um império empresarial partindo do nada, enfrentar crises econômicas que haviam destruído concorrentes, superar adversários implacáveis no mundo corporativo com estratégias brilhantes e determinação inflexível. Mas nada disso, absolutamente nada em sua trajetória de sucesso, o preparara para aquele momento de impotência absoluta. O Dr. Cardoso continuava explicando os detalhes técnicos com uma voz cuidadosamente modulada, mencionando degraus de deterioração esperados, perda progressiva de capacidades, eventual necessidade de cuidados paliativos intensivos. As palavras flutuavam no ar como lâminas afiadas, cortando qualquer esperança que ainda pudesse restar. Ele falava sobre qualidade de vida nos meses restantes, sobre tornar confortável o inevitável, sobre preparar a família para o que estava por vir. Os outros 2 especialistas, uma neurologista pediátrica e um especialista em doenças raras, balançavam as cabeças em concordância solene, validando cada sentença proferida. Helena finalmente quebrou o silêncio com uma voz fraturada que mal conseguia articular as palavras. Perguntou sobre outras opções, sobre médicos em outros países, sobre tratamentos que talvez não tivessem considerado. Ricardo imediatamente se aprumou na cadeira, agarrando-se àquela possibilidade como um náufrago a uma tábua de salvação. Falou sobre recursos ilimitados, sobre disposição para viajar para qualquer lugar do mundo, sobre sua capacidade de mobilizar os melhores especialistas do planeta. A fortuna acumulada ao longo de décadas de trabalho árduo deveria servir para algo, especialmente agora. No momento mais crítico de suas vidas, o Dr. Cardoso suspirou profundamente antes de responder. Um som que carregava o peso de inúmeras conversas semelhantes ao longo de sua carreira. Explicou pacientemente que já havia consultado colegas nos principais centros médicos da Europa, Estados Unidos e Ásia. Todos concordavam com o diagnóstico e com a ausência de alternativas viáveis. A condição de Sofia era conhecida na literatura médica, mas permanecia sem tratamento efetivo. Pesquisas estavam em andamento, certamente,
mas os resultados preliminares não ofereciam esperança realista dentro do prazo que eles tinham. A ciência médica, por mais avançada que fosse, ainda encontrava limites intransponíveis. Quando finalmente deixaram o hospital, o sol da tarde brilhava com uma intensidade cruel sobre a cidade. As ruas estavam cheias de pessoas apressadas, seguindo suas rotinas cotidianas, completamente alheias ao fato de que o mundo de Ricardo e Helena havia acabado de desmoronar. O motorista aguardava junto ao carro de luxo, mantendo a porta traseira aberta com uma reverência automática. A viagem até a mansão nos arredores da cidade transcorreu em silêncio absoluto, pontuado apenas pelos soluços abafados de Helena. Sofia estava em casa, sendo cuidada por Clara, a babá que trabalhava com a família há quase 3 anos. Quando Ricardo contratara Clara, fizera-o seguindo seu instinto empresarial apurado. Ela não possuía credenciais impressionantes de instituições renomadas. Não tinha anos de experiência documentada em famílias da alta sociedade. Mas havia algo em seus olhos, uma combinação de determinação genuína e compaixão profunda, que o convencera de que ela seria a pessoa certa para cuidar de Sofia. Helena concordara, impressionada pela paciência infinita que Clara demonstrara durante a entrevista, pela forma natural como interagira com a menina. Nos meses seguintes à chegada da doença, quando os sintomas começaram a se manifestar de forma cada vez mais evidente, Clara permanecera ao lado de Sofia com uma dedicação que ia muito além das responsabilidades profissionais. Acordava antes do amanhecer para preparar refeições especiais que a menina conseguisse ingerir sem dificuldade. Passava horas ajudando com exercícios físicos que os terapeutas prescreviam. Lia histórias, com vozes diferentes para cada personagem, mantendo aceso o sorriso no rosto de Sofia, mesmo nos dias mais difíceis. Observava cada mudança, cada novo desafio, cada pequena vitória com atenção meticulosa. Quando Ricardo e Helena entraram na casa, encontraram Clara na sala de estar com Sofia. A menina estava deitada no sofá, cercada por almofadas macias, assistindo a um desenho animado com expressão sonhadora. Seus movimentos haviam se tornado mais lentos nas últimas semanas, seus gestos menos precisos. Mas ao ver os pais, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que ainda conseguia atravessar a névoa da doença. Clara levantou-se imediatamente, percebendo na expressão dos patrões a gravidade do que haviam acabado de enfrentar. Ricardo fez um gesto discreto e Clara o seguiu até o escritório, deixando Helena com Sofia. Ali, cercado por estantes repletas de livros sobre negócios e estratégia empresarial, troféus de realizações profissionais e fotografias de momentos mais felizes, Ricardo desabou. As palavras saíram em fragmentos desconexos enquanto ele relatava o veredito médico definitivo. Clara ouviu em silêncio, seu rosto passando por uma sequência de emoções. Choque inicial, tristeza profunda e então algo diferente. Algo que Ricardo não conseguia identificar completamente, mas que parecia uma mistura de recusa e determinação férrea. Quando Ricardo terminou de falar, exausto pela torrente emocional, Clara permaneceu em pé diante dele com uma postura que irradiava resolução. Seus olhos, geralmente suaves e acolhedores, agora brilhavam com uma intensidade quase desafiadora. Ela não pronunciou palavras de consolo vazias, não ofereceu as frases feitas que as pessoas costumam usar diante da tragédia. Simplesmente acenou com a cabeça, como se tivesse tomado uma decisão interna, e voltou para junto de Sofia. Naquela noite, depois que Sofia finalmente adormeceu, após uma rotina cuidadosamente orquestrada de medicamentos e cuidados, Clara permaneceu sentada ao lado da cama da menina por horas. A luz suave do abajur em formato de lua lançava sombras delicadas pelas paredes decoradas com desenhos de princesas e castelos. Sofia dormia pacificamente, sua respiração leve e regular, completamente alheia ao destino que os médicos haviam decretado para ela.
Clara observava aquele rosto inocente, as bochechas ainda preservando a maciez da infância, os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro como raios de sol. Algo profundo e inabalável começou a se formar dentro de Clara naquelas horas silenciosas de vigília. Uma certeza que não se baseava em conhecimento médico ou evidências científicas, mas em algo mais primitivo e fundamental. Uma recusa absoluta em aceitar que aquela vida preciosa, cheia de potencial e possibilidades, simplesmente terminasse porque homens em jalecos brancos haviam examinado exames e concluído que nada mais poderia ser feito. Clara não questionava a competência dos médicos ou a validade de seus diagnósticos. Mas algo dentro dela, uma voz que talvez viesse de gerações de mulheres que haviam enfrentado o impossível antes dela, sussurrava que ainda havia outro caminho. Quando finalmente se levantou para ir para seu próprio quarto, Clara parou na porta e olhou para trás uma última vez. Sofia mexeu-se levemente no sono, murmurando palavras incompreensíveis de algum sonho distante. Naquele momento, Clara fez uma promessa silenciosa. Não sabia exatamente como, não tinha um plano detalhado ou recursos extraordinários à disposição. Mas estava absolutamente decidida. Ela não permitiria que os médicos tivessem a última palavra sobre o destino de Sofia. De alguma forma, por algum meio que ainda precisava descobrir, Clara escreveria um final diferente para aquela história. Os primeiros raios de sol mal haviam começado a clarear o horizonte quando Clara já estava acordada, sentada à pequena mesa de seu quarto com seu laptop aberto diante de si. Passara a noite em claro, oscilando entre momentos de descanso inquieto e períodos de pesquisa intensa. A tela brilhava na penumbra, exibindo artigos médicos, fóruns de discussão especializados, relatos de casos raros, tudo relacionado à condição neurológica de Sofia. Clara não possuía formação médica formal, mas tinha algo igualmente valioso: uma determinação absoluta de encontrar respostas onde outros haviam parado de procurar. Durante aquelas horas solitárias de investigação, Clara descobrira que o diagnóstico de Sofia, embora raro, não era completamente sem precedentes. Existiam casos documentados espalhados pela literatura médica internacional, a maioria resultando no mesmo desfecho trágico que os médicos haviam previsto. Mas escondidos entre centenas de páginas de fracassos e prognósticos sombrios, Clara encontrou algo diferente. 3 casos documentados em revistas médicas obscuras e relatórios de conferências especializadas que apresentavam resultados inesperados. Não eram curas milagrosas, mas melhorias significativas que desafiavam as expectativas médicas convencionais. O denominador comum entre esses casos excepcionais não estava em medicamentos revolucionários ou procedimentos cirúrgicos inovadores. Estava em algo muito mais simples e, paradoxalmente, muito mais complexo. Uma abordagem holística que combinava estimulação neurológica intensiva, terapias não convencionais, mudanças radicais na alimentação e ambiente, e um nível de dedicação pessoal que ia muito além do que qualquer sistema de saúde, por mais avançado que fosse, poderia oferecer. Os 3 casos envolviam cuidadores que haviam se tornado obcecados com a recuperação de seus pacientes, desenvolvendo rotinas personalizadas e experimentando combinações de técnicas que a medicina tradicional considerava, na melhor das hipóteses, complementares. Clara imprimiu tudo o que encontrou, criando uma pilha crescente de papéis que logo cobriu toda a superfície de sua mesa. Fez anotações meticulosas nas margens, destacou passagens importantes, desenhou diagramas conectando informações de diferentes fontes. Sua formação não era em medicina, mas em biologia, um curso que começara anos atrás e abandonara por necessidades financeiras. Aquele conhecimento básico, combinado com uma capacidade natural de aprender rapidamente e sintetizar informações complexas, permitia que ela compreendesse pelo menos parcialmente o que estava lendo. Quando desceu para preparar o café da manhã, Clara já havia formulado o esqueleto de um plano.
Seria necessário convencer Ricardo e Helena, claro. Mas primeiro precisava de mais informações, mais validação. Durante o café da manhã, enquanto Sofia comia lentamente seus pedaços de fruta cortados em formatos divertidos, Clara manteve uma conversa aparentemente casual com Helena sobre a rotina diária da menina. Perguntou sobre horários de medicação, sessões de terapia, atividades permitidas e restrições. Helena, mergulhada em sua própria tristeza, respondeu mecanicamente, sem perceber o propósito por trás das perguntas. Nos dias seguintes, Clara começou a implementar mudanças sutis na rotina de Sofia. Nada dramático que pudesse alarmar os pais ou despertar suspeitas, apenas ajustes cuidadosos que seguiam os padrões que havia identificado em sua pesquisa. Introduziu exercícios específicos de coordenação motora, disfarçados como brincadeiras. Modificou levemente a alimentação, incorporando nutrientes específicos que alguns estudos sugeriam poder ter efeitos neuroprotetores. Aumentou a exposição de Sofia à luz natural. Passou mais tempo ao ar livre no jardim da mansão, criou oportunidades para estimulação sensorial variada. Mas Clara sabia que essas pequenas mudanças não seriam suficientes. Os casos que estudara requeriam intervenções muito mais intensivas. Um comprometimento total que transformaria toda a estrutura da vida de Sofia. Para isso, precisaria não apenas da permissão dos pais, mas de sua colaboração ativa. E convencer um empresário bilionário e sua esposa, ambos devastados pela perda iminente, de que uma babá sem credenciais médicas havia encontrado algo que os melhores especialistas do mundo teriam perdido. Seria uma tarefa monumental. A oportunidade surgiu uma semana depois do fatídico encontro no hospital. Ricardo estava em seu escritório, tentando sem sucesso concentrar-se em documentos que requeriam sua atenção. A empresa continuava funcionando, negócios continuavam demandando decisões, mas tudo parecia ter perdido significado. Clara bateu a porta com uma determinação que ele não vira antes. Quando entrou, trazia consigo uma pasta volumosa, repleta de papéis cuidadosamente organizados. Clara não perdeu tempo com preâmbulos. Colocou a pasta sobre a mesa de Ricardo e começou a explicar, sua voz firme e clara, apesar dos nervos que sentia por dentro. Falou sobre os casos que descobrira, sobre os padrões que identificara, sobre a possibilidade, ainda que remota, de que existisse um caminho diferente. Mostrou os artigos impressos, apontou para as seções relevantes, explicou sua interpretação das informações com uma clareza que surpreendeu Ricardo. Ele ouviu em silêncio, sua expressão passando de ceticismo inicial para algo que poderia ser descrito como curiosidade cautelosa. Quando Clara terminou sua apresentação, Ricardo permaneceu calado por longos minutos, seus olhos percorrendo os documentos espalhados diante dele. Finalmente, levantou o olhar e fez a pergunta óbvia. Se essas abordagens tinham algum mérito, por que os médicos não as mencionaram? Clara tinha preparado sua resposta. Explicou que a medicina convencional, por necessidade e design, focava em tratamentos com grandes estudos clínicos e evidências robustas. Casos isolados, por mais promissores que fossem, frequentemente eram descartados como anedotas, especialmente quando envolviam abordagens que não se encaixavam nos protocolos estabelecidos. Os médicos não estavam errados em seu prognóstico baseado no que a ciência convencional conhecia, mas talvez existissem fronteiras que a ciência formal ainda não havia explorado adequadamente. Ricardo queria acreditar, desesperadamente, mas décadas de experiência empresarial o haviam tornado cauteloso com promessas que pareciam boas demais para serem verdade. Perguntou sobre riscos, sobre possibilidades de piorar a condição de Sofia, sobre o que exatamente Clara estava propondo. Ela respondeu com honestidade brutal. Não havia garantias. Os riscos de não fazer nada eram certeza de morte. Os riscos de tentar algo diferente eram desconhecidos, mas dificilmente poderiam resultar em um desfecho pior
do que o já previsto. Quanto ao que propunha, era um comprometimento total, reestruturação completa da rotina de Sofia, implementação de um programa intensivo de estimulação neurológica e terapias complementares, mudanças radicais em dieta e ambiente e dedicação de tempo integral, que iria muito além de suas responsabilidades como babá. A conversa estendeu-se por horas. Helena foi chamada e juntou-se à discussão, inicialmente resistente, mas gradualmente sendo conquistada pela paixão e convicção evidentes em Clara. Discutiram cada aspecto, cada possibilidade, cada temor. Ricardo fez perguntas como se estivesse avaliando uma proposta de negócios arriscada, mas potencialmente revolucionária. Helena questionou sobre o impacto emocional em Sofia, sobre a possibilidade de criar falsas esperanças, sobre o que aconteceria se tudo falhasse e eles tivessem desperdiçado os últimos meses preciosos com experimentos inúteis. Clara enfrentou cada questão com uma combinação de fatos e emoção genuína. Admitiu abertamente suas limitações. Reconheceu que não era médica, que poderia estar errada em suas interpretações. Mas também falou sobre a menina que ela havia chegado a amar como se fosse sua própria filha, sobre a recusa em aceitar passivamente um destino cruel, sobre a necessidade humana fundamental de lutar até o último momento possível. Suas palavras não continham falsas promessas de cura milagrosa, mas carregavam uma autenticidade que era impossível ignorar. Quando a noite caiu sobre a mansão, os três haviam chegado a uma decisão. Dariam a Clara a oportunidade de tentar. Ricardo usaria seus recursos para obter qualquer equipamento ou material necessário. Helena reorganizaria sua própria vida para participar ativamente do processo. E Clara assumiria o comando, transformando a casa em algo entre um lar e um centro de reabilitação intensiva. Consultariam os médicos sobre aspectos específicos, claro, mas não permitiriam que o ceticismo da medicina convencional os impedisse de explorar todas as possibilidades. A decisão, no entanto, não veio sem custos emocionais. Ricardo passou aquela noite acordado, questionando se estava sendo um pai responsável ou um homem desesperado, agarrando-se a ilusões. Helena chorou, temendo que estivessem criando esperanças que seriam cruelmente destruídas, prolongando o sofrimento de todos. Mas ambos concordaram que a alternativa, simplesmente aceitar e esperar, era insuportável. Se havia mesmo uma chance, por menor que fosse, tinham a obrigação de tentar. Clara também não dormiu naquela noite. Mas, em vez de dúvidas, sentia uma clareza de propósito que nunca experimentara antes. Passara as horas, planejando cada detalhe do programa que começaria a implementar, criando horários, listando materiais necessários, desenvolvendo progressões de exercícios. Sabia que os próximos meses exigiriam mais dela do que qualquer outra coisa em sua vida. Sabia também que o fracasso era não apenas possível, mas provável. Mas isso não importava. O que importava era que Sofia teria uma chance, por menor que fosse. E Clara estaria ao seu lado, lutando com cada grama de determinação que possuía, recusando-se a aceitar o destino que outros haviam decretado como inevitável. A transformação da mansão começou na manhã seguinte, com uma intensidade que pegou a todos de surpresa. Clara chegou à sala de estar às 6 da manhã, carregando caixas de materiais diversos, bolas terapêuticas de diferentes tamanhos e texturas, conjuntos de blocos coloridos, equipamentos de estimulação sensorial, tapetes com superfícies variadas, instrumentos musicais simples. Ricardo havia providenciado tudo durante a noite através de contatos em lojas especializadas, usando sua influência para obter entregas emergenciais de itens que normalmente levariam semanas para chegar. O espaço que antes servia principalmente para entretenimento passivo, agora parecia um híbrido entre sala de brinquedos terapêutica e laboratório experimental. Os primeiros dias do novo regime foram caóticos.
Clara implementou um cronograma rigoroso que dividia cada hora do dia de Sofia em blocos específicos de atividades. Exercícios de coordenação motora fina começavam logo após o café da manhã, usando técnicas adaptadas de terapia ocupacional, mas com intensidade e frequência que iam muito além dos protocolos convencionais. Seguiam-se sessões de estimulação sensorial, exposição a diferentes texturas, sons, aromas, temperaturas, tudo calibrado para forçar o cérebro de Sofia a criar e fortalecer conexões neurais. A alimentação foi completamente reestruturada, seguindo uma dieta que enfatizava ácidos graxos, ômega 3, antioxidantes específicos e compostos que alguns estudos preliminares sugeriam ter propriedades neuroprotetoras. Helena participava de tudo com dedicação obsessiva, abandonando completamente seus compromissos sociais e atividades anteriores. Aprendia as técnicas que Clara desenvolvia, auxiliava nos exercícios, mantinha registros meticulosos de cada pequena mudança no comportamento ou capacidades de Sofia. Ricardo, embora precisasse manter suas responsabilidades empresariais, reorganizou sua agenda para estar presente sempre que possível, participando das sessões noturnas e fins de semana. A família inteira havia se transformado em uma unidade focada em um único objetivo com intensidade quase religiosa. Sofia, por sua vez, reagiu à nova rotina com uma mistura de confusão e cooperação. Nos primeiros dias, ficava claramente cansada e às vezes frustrada com a constante demanda de atividades. Mas Clara tinha um dom especial para transformar exercícios tediosos em brincadeiras envolventes. Cada tarefa motora tornava-se parte de uma história elaborada, onde Sofia era a heroína superando desafios. Cada sessão de estimulação sensorial era apresentada como uma aventura de descoberta. A menina, sentindo o amor e dedicação que envolviam cada atividade, entregava-se ao processo com a seriedade peculiar das crianças quando percebem que algo é realmente importante. No entanto, nem todos reagiram positivamente à transformação. Maria, a governanta que trabalhava na casa há mais de uma década, observava as mudanças com crescente desconforto. Murmurava para si mesma sobre bagunça desnecessária, sobre como a casa estava perdendo sua ordem e elegância, sobre experimentos perigosos com uma criança doente. Embora não expressasse suas opiniões diretamente para Ricardo ou Helena, sua desaprovação era palpável em cada olhar desaprovador, em cada suspiro exasperado ao encontrar novos equipamentos espalhados pelos cômodos. A resistência mais significativa, no entanto, veio de onde era mais esperada, da equipe médica. Quando Ricardo mencionou casualmente ao Dr. Cardoso, durante uma consulta de rotina, que haviam implementado um programa alternativo de terapias intensivas, a reação foi imediata e severa. O neurologista expressou profunda preocupação sobre intervenções não comprovadas. Alertou sobre o perigo de desperdiçar tempo precioso com abordagens que não tinham base científica sólida. Questionou as qualificações de quem quer que estivesse coordenando essas atividades. Sua voz, geralmente calma e medida, assumiu um tom de urgência quase alarmada. Ricardo encontrou-se em uma posição desconfortável. Respeitava profundamente o Dr. Cardoso e sua equipe. Reconhecia a competência e experiência que haviam demonstrado. Ao mesmo tempo, não podia simplesmente abandonar a única coisa que lhes oferecia alguma forma de ação proativa. Tentou explicar os fundamentos que Clara havia apresentado. Mencionou os casos documentados que ela descobrira. O Dr. Cardoso ouviu com paciência profissional, mas sua resposta foi categórica. Casos isolados não constituíam evidência médica confiável. Abordagens holísticas poderiam ter valor complementar em algumas situações, mas não mudavam realidades biológicas fundamentais. A doença de Sofia tinha uma trajetória estabelecida, e criar falsas esperanças seria cruel tanto para a criança quanto para os pais. A conversa terminou em um impasse tenso.
O Dr. Cardoso não podia forçar Ricardo e Helena a abandonar suas tentativas, mas deixou claro que considerava aquilo uma forma de negação perigosa. Ofereceu-se para revisar qualquer documentação que quisessem compartilhar, mas sua linguagem corporal e tom deixavam claro que já havia formado sua opinião. Ao sair do hospital, Ricardo sentiu-se dividido entre a confiança que depositara em Clara e o peso da autoridade médica questionando suas escolhas. Helena enfrentou resistência similar de sua própria família. Sua irmã, advogada bem-sucedida e pessoa pragmática por natureza, visitou a mansão e ficou chocada com as transformações. Puxou Helena para um canto e expressou francamente suas preocupações. Questionou se não estariam sendo manipulados por uma babá bem-intencionada, mas delirante. Sugeriu que procurassem segundas e terceiras opiniões médicas. Insinuou que talvez estivessem em negação, recusando-se a aceitar uma realidade dolorosa e, no processo, tornando os últimos meses de Sofia mais estressantes do que deveriam ser. As palavras da irmã atingiram Helena profundamente porque ecoavam dúvidas que ela mesma tinha, especialmente nas noites insones, quando observava Sofia dormir exausta pelas atividades intensas do dia. Será que estavam fazendo a coisa certa? Seria mais amoroso simplesmente deixar Sofia desfrutar de seus dias restantes sem a pressão constante de exercícios e terapias? Estavam lutando pela vida da filha ou simplesmente incapazes de aceitar o inevitável? Essas questões giravam em sua mente como um disco arranhado, sem resolução clara. Clara sentia o peso da responsabilidade crescer a cada dia. Mantinha registros obsessivamente detalhados de cada sessão, procurando sinais de melhoria, temendo evidências de deterioração. Nas primeiras semanas, as mudanças eram sutis demais para serem conclusivas. Sofia parecia mais engajada em alguns momentos, mais cansada em outros. Alguns dias, seus movimentos pareciam marginalmente mais coordenados. Outros dias, a doença parecia avançar implacável, roubando habilidades que antes eram naturais. A incerteza era torturante. A tensão na casa atingiu um ponto crítico quando, 3 semanas depois do início do programa intensivo, Sofia teve um episódio particularmente difícil. Durante uma sessão de exercícios, suas pernas simplesmente cederam e ela caiu pesadamente no chão. Não se machucou seriamente, mas o incidente desencadeou pânico. Helena correu para pegar a filha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Maria, que presenciara tudo, não conseguiu conter suas opiniões mais tempo e explodiu, acusando Clara de estar empurrando a menina além de seus limites, de estar causando mais mal do que bem. Ricardo, chegando em casa no meio da crise, encontrou a casa em tumulto. Sofia chorava assustada. Helena a abraçava com desespero protetor. Maria gesticulava acusadoramente na direção de Clara, que permanecia pálida, mas de pé, seus lábios apertados em uma linha firme. Ele precisou usar toda a sua autoridade para acalmar a situação, mandando Maria para outra parte da casa, confortando Sofia, tentando raciocinar com Helena, que estava prestes a cancelar tudo imediatamente. Naquela noite, depois que Sofia finalmente dormiu, Ricardo e Helena enfrentaram Clara em uma conversa difícil. Precisavam de evidências concretas de que aquilo estava funcionando, não apenas de fé e determinação. Os custos emocionais para todos, especialmente para Sofia, eram altos demais para continuar indefinidamente sem resultados tangíveis. Clara, pela primeira vez desde o início do processo, mostrou sinais de fragilidade em sua armadura de confiança. Admitiu que estava tão assustada quanto eles, que também tinha dúvidas, que talvez estivesse errada sobre tudo. Mas então, em um momento de vulnerabilidade transformada em força, Clara pediu mais tempo. Explicou que mudanças neurológicas reais levavam semanas ou meses para se manifestar, que desistir agora, quando mal haviam começado, seria abandonar a luta antes mesmo de dar uma chance real. Pediu um mês adicional,
Se após esse período não houvesse sinais claros de melhoria, ela mesma sugeriria que parassem e focassem em tornar os dias de Sofia confortáveis e felizes, sem a pressão de tratamentos intensivos. Ricardo e Helena trocaram olhares longos, uma comunicação silenciosa entre parceiros que compartilharam décadas de vida. Finalmente, Ricardo assentiu. Um mês, mas Clara precisaria consultar mais de perto com os fisioterapeutas e outros profissionais, ajustar o programa para garantir que não estivesse realmente causando danos. E ao primeiro sinal claro de que Sofia estava sofrendo desnecessariamente, tudo pararia imediatamente. Clara aceitou os termos, sabendo que havia recebido uma última chance. Enquanto voltava para seu quarto naquela noite, sentia o peso esmagador do que havia assumido. Apostara não apenas sua carreira, mas a confiança de uma família devastada e, potencialmente, os últimos momentos de paz de uma menina moribunda em sua convicção de que existia outro caminho. Se estivesse errada, as consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos. Mas desistir simplesmente não era uma opção que sua natureza permitia considerar. O mês seguinte transcorreu em uma montanha-russa de emoções que testava os limites de todos os envolvidos. Clara ajustou o programa com precisão cirúrgica, consultando via videochamada com fisioterapeutas especializados que Ricardo contratara, incorporando feedback de terapeutas ocupacionais, calibrando cada aspecto do regime para maximizar benefícios enquanto minimizava riscos de sobrecarga. Ela reduziu levemente a intensidade das sessões individuais, mas aumentou sua frequência, criando um ritmo mais sustentável que respeitava os limites físicos de Sofia sem abandonar a abordagem intensiva. As mudanças foram sutis nas primeiras 2 semanas do novo período de prova. Sofia continuava cooperativa, seu espírito resiliente brilhando através das dificuldades. Alguns dias eram claramente melhores que outros. Havia momentos em que parecia ter mais energia. Conseguia completar tarefas que antes falhava, sorria com genuína alegria durante as atividades. Outros dias eram sombrios, marcados por fadiga profunda, frustração com seu próprio corpo que se recusava a obedecer, lágrimas que partiam o coração de todos presentes. Clara registrava tudo meticulosamente, procurando padrões nos dados, ajustando variáveis constantemente. Helena havia se tornado parceira integral no processo, aprendendo técnicas de massagem terapêutica que aplicava em Sofia todas as noites, memorizando sequências de exercícios, desenvolvendo instinto para perceber quando a filha estava no limite e precisava de descanso. A transformação da própria Helena era notável. A mulher que antes vivia uma existência relativamente superficial de eventos sociais e compromissos de caridade, havia descoberto uma força e propósito que não sabia possuir. Suas mãos, antes manicuradas para a aparência, agora traziam calos de trabalho real. Seus olhos, antes preocupados com futilidades, agora carregavam uma intensidade que refletia batalhas diárias por cada pequeno progresso. Ricardo observava sua esposa e filha com uma mistura de admiração e medo. Admiração pela coragem de ambas, pela forma como Sofia enfrentava cada desafio com determinação que desafiava sua idade, pela transformação de Helena em uma guerreira incansável. Medo de que todo esse esforço fosse em vão, de que estivessem construindo castelos de esperança em fundações de areia que o tempo implacável lavaria. Ele mesmo contribuía como podia, participando das sessões noturnas, lendo para Sofia histórias que incorporavam lições sobre perseverança e superação, usando suas habilidades de negociação para obter recursos e consultas que seriam impossíveis para a maioria das famílias. Na 3ª semana do período de avaliação, algo mudou. Foi tão sutil inicialmente que Clara temeu estar vendo o que queria ver ao invés do que realmente estava ali. Durante uma sessão de exercícios de coordenação motora fina,
Sofia conseguiu completar uma sequência de movimentos que vinha falhando consistentemente por semanas. Não foi perfeito e levou várias tentativas, mas aconteceu. Clara sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a calma, a não interpretar demais um único evento positivo. Talvez fosse apenas um bom dia, uma flutuação normal dentro da progressão irregular da doença. No dia seguinte, Sofia acordou mais cedo que o habitual e pediu para ir ao jardim antes mesmo do café da manhã. Helena a levou, observando com atenção enquanto a menina caminhava pelo gramado. Havia algo diferente em seus passos. A hesitação que caracterizara seus movimentos nas últimas semanas parecia marginalmente reduzida. Seus pés encontravam o chão com mais confiança. Seu equilíbrio parecia levemente melhor. Helena chamou Clara, tentando manter a voz calma, apesar da emoção crescente, perguntando se ela também estava vendo o que Helena pensava estar vendo. Clara observou Sofia cuidadosamente. Seu treinamento em observação meticulosa agora valendo seu peso em ouro. Sim, havia uma diferença. Pequena, facilmente atribuível à variação normal se estivessem procurando razões para duvidar, mas inequivocamente presente para olhos treinados que haviam estudado cada nuance do movimento de Sofia por meses. Ela instruiu Helena a não fazer muito alarde, a continuar como sempre, mas começou a observar com atenção redobrada cada aspecto do comportamento da menina durante o dia. Ao longo da semana seguinte, as melhorias sutis começaram a se acumular. Sofia conseguiu segurar um copo sem derramar com uma mão que vinha tremendo incontrolavelmente. Completou um quebra-cabeça que estava além de suas capacidades há semanas. Falou frases mais longas, sem a fadiga vocal que vinha afetando sua fala. Cada observação isolada poderia ser explicada como sorte ou flutuação normal, mas juntas começavam a formar um padrão que desafiava as expectativas estabelecidas. Clara não queria alimentar falsas esperanças, mas também não podia ignorar o que estava documentado em seus registros. Levou suas observações para Ricardo e Helena em uma noite após Sofia dormir, espalhando gráficos e anotações sobre a mesa da sala de jantar. Mostrou-lhes as tendências, explicou o que estava vendo, mas também alertou sobre os perigos de otimismo prematuro. Doenças neurológicas degenerativas eram notórias por períodos de melhoria temporária, seguidos por declínios renovados. Precisavam de mais tempo, mais dados, antes de tirarem conclusões definitivas. Mas era impossível não sentir um lampejo de esperança se acendendo após semanas de escuridão. Ricardo sugeriu marcar uma consulta com o Dr. Cardoso para avaliação objetiva. Talvez exames neurológicos mostrassem algo que observações comportamentais não poderiam confirmar sozinhas. Helena concordou, embora tivesse medo de que os médicos simplesmente descartassem as melhorias como variação normal ou pior, que exames mostrassem que a doença continuava avançando independentemente das aparências superficiais. A consulta foi marcada para 2 semanas depois, tempo suficiente, esperavam, para que qualquer mudança real se consolidasse o bastante para ser medida objetivamente. Enquanto isso, Clara continuou o programa com consistência inabalável, recusando-se a diminuir esforços ou assumir que a batalha estava ganha. Cada dia trazia suas próprias alegrias e frustrações. Houve um dia particularmente difícil em que Sofia teve uma crise de choro, exausta de todo o trabalho constante, implorando apenas para poder assistir desenhos e não fazer mais exercícios. Clara abraçou-a e concedeu um dia de descanso completo, lembrando a si mesma que Sofia era ainda uma criança e merecia ser tratada como tal, não apenas como um paciente em protocolo experimental. Maria, que havia sido crítica vocal do programa, começou a suavizar sua oposição à medida que observava as mudanças em Sofia. Nunca admitiu abertamente que estava errada, mas suas expressões desaprovadoras foram substituídas por um ceticismo mais brando e, eventualmente, por uma curiosidade cautelosa.
Começou a fazer pequenas contribuições, preparando lanches específicos que Clara solicitava, ajudando a organizar materiais de terapia, até mesmo sugerindo variações em exercícios, baseadas em atividades que Sofia parecia gostar. O dia da consulta chegou envolto em nervosismo palpável. Ricardo cancelou reuniões importantes. Helena mal conseguiu comer o café da manhã. Clara revisou obsessivamente suas anotações como se fossem apresentações empresariais cruciais. Sofia, percebendo a tensão dos adultos ao seu redor, ficou inusitadamente quieta durante a viagem até o hospital. Seus olhos grandes, observando as expressões preocupadas que todos tentavam esconder. O Dr. Cardoso recebeu-os com a cortesia profissional de sempre, mas Clara percebeu o ceticismo mal disfarçado em seus olhos quando Ricardo mencionou que queriam uma avaliação completa para verificar possíveis mudanças na condição de Sofia. O neurologista provavelmente esperava ter de gerenciar expectativas irrealistas de pais desesperados, uma tarefa desagradável, mas necessária, que certamente já havia enfrentado inúmeras vezes ao longo de sua carreira. A avaliação começou com um teste simples de função motora. O Dr. Cardoso pediu que Sofia realizasse várias tarefas: tocar o nariz com os dedos alternadamente, caminhar em linha reta, segurar objetos pequenos, desenhar formas específicas. Ele observava com atenção clínica, fazendo anotações em sua prancheta, sua expressão cuidadosamente neutra. Mas Clara, que havia aprendido a ler microexpressões durante meses de observação intensa, notou quando suas sobrancelhas se ergueram quase imperceptivelmente, quando seus olhos se estreitaram em concentração aumentada, quando ele pediu para Sofia repetir certas tarefas, como se quisesse confirmar o que estava vendo. Seguiram-se exames neurológicos mais detalhados. Ressonâncias magnéticas foram realizadas, eletroencefalogramas registraram atividade cerebral, testes de condução nervosa mediram velocidades de sinal. O processo levou horas, com Sofia demonstrando paciência extraordinária, apesar do cansaço evidente. Entre os procedimentos, Clara oferecia água, lanches, palavras de encorajamento, mantendo a menina calma e cooperativa através de sua presença constante. Quando todos os exames foram finalmente completados, o Dr. Cardoso pediu que os pais o encontrassem em seu escritório, enquanto Sofia descansava em uma sala de espera confortável, sob supervisão de uma enfermeira. A caminhada pelos corredores do hospital pareceu durar uma eternidade. Ricardo segurava a mão de Helena com força, que provavelmente machucava, mas ela não reclamava. Clara caminhava ligeiramente atrás, seu coração batendo tão forte que ela temia que os outros pudessem ouvi-lo. O Dr. Cardoso não os fez esperar quando entraram em seu escritório. Sentou-se atrás de sua mesa, organizou alguns papéis e então olhou diretamente para eles com uma expressão que era difícil de interpretar. Começou falando sobre o prognóstico inicial, relembrando a severidade da condição e as expectativas baseadas em casos similares documentados.